Então vamos aqui, pessoal. Anotei aqui, nessa questão aqui 5, na parte 2 da live, o assunto que nós vamos trabalhar é termologia, tá? Tem um capítulo de física que se chama termologia e o assunto que a gente vai trabalhando é calorimetria, o capítulo de calorimetria, livro 2 aí de física. Vai ter lá uma parte do livro lá de termologia na parte de calorimetria, tá? Então vamos lá. Sabendo que o calor específico da água tem por definição o valor 1 caloria grau Celsius, 1 caloria por grama grau Celsius, o estudante deseja determinar o valor do calor específico de um material desconhecido. Para isso, por isso que eu sublinhei, material é desconhecido, não é a água. Para isso, ele dispõe de uma amostra de 40 gramas desse material, ou seja, ele tem 40 gramas desse material. De um termômetro na escala Celsius, de um recipiente de capacidade térmica desprezível e de uma fonte de calor de fluxo invariável, tá? O fluxo é constante. Primeiramente, o estudante coloca 100 gramas de água no interior do recipiente e observa que, para elevar de 20 graus a temperatura dessa quantidade de água, são necessários 5 minutos de exposição à fonte de calor. Olha só. Então ele pega a água, coloca lá 100 gramas de água no interior do recipiente e percebe que para elevar essa água a 20 graus Celsius, ou seja, para variar a temperatura da água em 20 graus Celsius, são necessários 5 minutos de exposição à fonte de calor. Ou seja, essa fonte de calor, que fala lá em cima que essa fonte de calor de fluxo ela é invariável, nós conseguimos, através dessas informações da água, a potência. O que eu quero dizer? Que a potência é constante. Pô. Se o fluxo de calor é invariável, a potência é constante. Ou seja, pelas informações da água, nós conseguimos a potência, que ela é constante. E com a potência, a gente consegue calcular o valor do calor específico do material. Ou seja, a gente utiliza as informações da água para achar a potência. Achou a potência, está feito. Então vamos lá. A massa da água que ele forneceu aqui, ó. Deixa eu só anotar antes. Primeiro a gente está trabalhando com a água, né? A gente vai através da água achar a tal da potência. É massa que ele forneceu, 100 gramas de água. Variação ali de 20 graus Celsius, eu vou botar assim, ó, delta teta. Delta é variação, teta é variação de temperatura. Delta teta é variação de temperatura. 20 graus Celsius. E que são necessários 5 minutos, ou seja, o intervalo de tempo. Delta T, 5 minutos. De exposição nessa fonte de calor. Em seguida, o estudante esvazia o recipiente e coloca o seu interior à amostra, verificando que para elevar de 20 graus Celsius também, né, a temperatura da amostra, a exposição à mesma fonte de calor deve ser de 1 minuto apenas. Ou seja, para elevar de 20 graus Celsius a temperatura da amostra, a exposição à mesma fonte de calor, ou seja, a mesma potência, deve ser de 1 minuto apenas. Ou seja, utilizando a amostra, ele coloca por 1 minuto. Com a mesma fonte de calor, ou seja, com a mesma potência. Por isso que se calcular a potência, a gente consegue achar o calor específico. Beleza? Lembrando, não está variando a temperatura? Se está variando a temperatura, o calor que a gente utiliza é sensível na fórmula. É aquele macete. MC delta teta. M é massa, C é calor específico, delta teta é variação de temperatura. E aí eu só preciso da potência. Por quê? Porque energia, que é uma forma de calor, é potência vezes tempo. Energia, como eu falei, é a forma de calor, calor sensível. Potência eu quero achar. Intervalo de tempo eu tenho, 5 minutos. Como eu quero achar a potência, eu vou isolar ela. Vai ficar QS, que é calor sensível, sobre o tempo. Desce dividindo o tempo. Qual é o calor sensível? Massa, calor específico, vezes variação de temperatura aqui, ó. Tá aqui.
MC delta teta. Sobre variação de tempo. Ou seja, intervalo de tempo, 5 minutos. Qual é a massa? 100. Qual é o calor específico da água? 1. Tá lá em cima, 1. Tá vendo? Pode botar até aqui, ó. 1 caloria por grama grau Celsius. Beleza? Tá. E variação de temperatura é 20. Tá multiplicando aqui, divide por 5. Essa potência. Ó, 20 vezes 1 dá 20, né? 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 100, 400. Lembra? Quantidade de calor em caloria. Tempo está em minutos. A potência não é dividir caloria por minuto, então fica caloria por minuto. Beleza? Achou a potência. Aí, ó. Agora a gente vai trabalhar com a amostra, porque já tem a potência. Eita, peraí, deixa eu voltar aqui. Ó. De novo, energia igual potência vezes tempo. Só que a massa da amostra muda. É 40. A variação de temperatura não muda. É 20. 20 graus Celsius. E o calor específico eu quero saber da amostra. Ele quer o calor específico procurado pelo estudante dessa amostra. É o Czinho. Eu quero descobrir. Vou utilizar a mesma forma. Aqui, ó. Que energia igual potência vezes tempo. Energia é uma forma de calor, que é calor sensível, porque está variando a temperatura. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Calor sensível é massa. Calor específico vezes variação de temperatura. Isso é igual a potência, que é 400, vezes o tempo, que é 1 minuto. Né? Aqui, ó, 1 minuto. Pode até anotar aqui, ó. Ó, foi 1 minuto. E aí a massa aqui, ó, vai descer dividindo, porque tá multiplicando o Czinho. E o delta teta também, variação de temperatura. Isola o Czinho porque a gente quer achar ele. Vai ficar 400 vezes 1, que é 400. Sobre massa vezes delta teta. Né? Então vai dar 400. Ó, massa e delta teta tava multiplicando o Czinho, desce dividindo. Massa é 40, delta teta é 20. 40 e 20. Aqui, ó. Corta esse 0 com esse 0. Esse 0 com esse 0. Dá 4 lá em cima. Sobre 2 vezes 4, 8. Pessoal, 4 sobre 8 é uma coisa que 1 meio. Só simplificar em cima e embaixo por 4. Que é 0,5. Tá? É 0,5 o quê? Calorias por grama grau Celsius, como na letra B. Ó. Beleza? Coloca aqui caso você queira. Calorias, calor específico, 0,5 calorias. Aqui tá com corretor. Pera aí. Por grama grau Celsius. Ó, graus Celsius. Beleza? Isso aqui é o calor específico da amostra pedida. Tudo bem? Vamos na sexta então. Letra B de Brasil.
certo? Vamos embora. Vou trocar aqui, ó. Deixa eu só... Então vamos lá. Questão 6 também é de calorimetria. Colocou-se certa massa de água a 80 graus em um recipiente de alumínio de massa 420 gramas que estava a temperatura de 20 graus. Então calma. Colocou-se certa massa de água a 80 graus, a água estava a 80 graus, em um recipiente de alumínio de massa 420 gramas. Então calma. Primeiro eu vou colocar aqui, ó, água. As informações da água. E aqui, ó, vou botar um espaçozinho, né? As informações do recipiente de alumínio. Tá com corretor, calma aí. Aí. Beleza. Alumínio. Beleza. Então colocou-se certa massa de água a 80. Inicialmente, temperatura inicial da água 80 graus Celsius, tá? Em um recipiente de alumínio de massa 420, a massa do recipiente. Gramas, que estava a temperatura de 20 graus. Temperatura inicial, né? Ó, em um recipiente de alumínio de massa 420 que estava a temperatura de 20, ou seja, a temperatura inicial. Estou anotando as informações. Após certo tempo, a temperatura do conjunto atingiu o equilíbrio de 70 graus, ou seja, a temperatura final. Essa temperatura de equilíbrio, pessoal, esse nome equilíbrio dá a entender que é a temperatura final, tá? Na parte de calorimetria, 70 graus Celsius. Só que como é equilíbrio, os dois entram com essa temperatura, os dois ficam com essa temperatura de 70. Tá? É uma troca de calor entre a água e o recipiente. Então, se os dois estão trocando aí calor, eles vão ficar com a mesma temperatura final. Considerando que a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o recipiente, tá vendo? É uma troca de calor entre eles. Que não houve perda de calor para o ambiente, que os calores específicos do alumínio e da água sejam respectivamente, ó, alumínio, calor específico, 9 vezes 10 ao quadrado. Joules por quilograma graus Celsius, tá? E da água aqui, ó, 4,2 vezes 10 ao cubo joules por quilograma graus Celsius. Tudo bem? Então temos essa informação aí. A quantidade de água colocada no recipiente, ou seja, o que é essa quantidade de água que ele está pedindo? A massa de água, né? H2O, pessoal, é água, tá? É um símbolo na química, é a fórmula da água, né? É um símbolo. H2O, a fórmula da água. Ele quer a quantidade, ou seja, a massa de água. Como há trocas de calor, e ele fala que não houve perda, então se conservou. Como assim, Luan? Ó, quando há trocas de calor, pessoal, alguém que cede calor, cede porque alguém está recebendo. Você concorda comigo? Olha só, um saldo que você vai dar, alguém vai receber, né? Algo que você entrega porque alguém vai receber. Então, o calor é a mesma coisa. Quando o alumínio, quando a água, porque a água está a 80 graus, né? Ela tá com, inicialmente, ó, a água está com uma temperatura muito mais elevada do que o alumínio. Então, quando a água ela transfere calor para o alumínio, é sempre do corpo que tem maior temperatura para o menor. Quando a água transfere calor para o alumínio, ela está transferindo porque o alumínio está recebendo. Então, essa troca de calor tende ao equilíbrio, ou seja,
Coloca, por exemplo, uma panela quente a 100 graus Celsius dentro da geladeira. O que vai acontecer? Ela vai entrar em equilíbrio com a temperatura da geladeira. Vai chegar um determinado momento que a temperatura dessa panela que você colocou na geladeira vai estar com a mesma temperatura da geladeira. Ou seja, entrou em equilíbrio. As trocas de calor entre essa panela e a geladeira ficou em equilíbrio. Né? A água, a mesma coisa. Ela trocou calor com alumínio, a água transferiu calor para o alumínio e chegou um determinado momento que eles entraram em equilíbrio. Qual foi a temperatura de equilíbrio? Atingiu o equilíbrio? 70. Que é a temperatura final, né? Onde eles se estabilizam. Então, o que a gente fala na calorimetria? Que a quantidade de calor cedido pela água mais a quantidade de calor recebido pelo alumínio, AL, é igual a zero, ou seja, equilíbrio. Eles entram em equilíbrio. Né? Só que quantidade de calor, por ter variado a temperatura aí, né? Foi de 80 para 70 e aqui foi de 20 para 70, é calor sensível. Sempre que variar a temperatura, é calor sensível, é o tal do macete. Alô, e quando não variar a temperatura, só variar o estado físico, aí é o calor latente, massa vezes L, que é o calor latente de fusão ou ebulição, depende do estado físico que está variando. Pode ser fusão, pode ser ebulição, tá? Repare que nem tem temperatura no calor latente, ó. Não tem, ó. É massa e calor latente de fusão só, não tem variação de temperatura. Como aqui a temperatura varia, nós utilizamos esse aqui, ó, que tem variação de temperatura, que é o calor sensível. Então, é o MC vezes delta-θ da água, delta-θ é variação de temperatura, mais MC delta-θ do alumínio igual a zero. Qual é a massa da água? Nós queremos descobrir. Qual é o calor específico? 4,2 vezes 10 ao cubo. Qual é a variação de temperatura da água? Final menos inicial, né? Variação 70, que é final, equilíbrio, menos inicial, que é 80. Mais, qual é a massa do alumínio? 420. Qual é o calor específico do alumínio? 9 vezes 10 ao quadrado. Nove vezes 10 ao quadrado. Qual é a variação de temperatura do alumínio? Final é 70, inicial é 20. 70 menos 20. Final menos inicial. Então deixa eu só puxar aqui, ó, como se fosse editar aqui, mas para não ficar uma coisa bagunçada, tá vendo? Tecnologia faz tudo hoje. Aqui, ó. Tem uma participaçãozinha pequena do cachorro do vizinho, que ele tá doido para aprender calorimetria, ó, tá vendo? Ele tá querendo trocar calor também. Ó, massa, que eu quero descobrir, 4,2 vezes 10 ao cubo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar isso aqui como 10 ao quadrado, porque eu tenho 10 ao quadrado aqui. E como eu deixo isso aqui 10 ao quadrado, eu pego um zero do 10, ou seja, multiplicando 4,2 por 10. Vai ficar 42. Como eu peguei aqui um 10, né, multipliquei por 10, sai um zero do 3. Sai umzinho aqui, ou menos 1, né, porque eu multipliquei por 10 aqui, fica 10 ao quadrado. Ó. Regrinha de potência, né, pessoal? Se eu peguei umzinho aqui do expoente, é porque eu peguei um 10, né? Eu multipliquei por 10 aqui, ó. A vírgula andou uma casa para a direita, eu tiro 1 do expoente. Sempre que a vírgula anda uma casa para a direita, eu tiro 1 do expoente. Tá? 70 menos 80. 70 menos 80 dá quanto? Menos 10. Tá? Mais tudo aquilo ali, ó. Mais 420 vezes 9 vezes 10 ao quadrado, que multiplica 70 menos 20 dá 50. E você vai tocar tudo isso aqui que está negativo. Por que está negativo? Por causa desse menos 10. Está negativo. Vai passar para lá, vai ficar positivo.
Aí desse lado aqui fica só esse aqui positivo e esse aqui vai para o outro lado positivo. Tá negativo, vai para o outro lado positivo. Vai ficar 420 vezes 9 vezes 10 ao quadrado vezes 50 é igual a m, que vai para lá positivo, 42 vezes 10 ao quadrado vezes aquele 10 entre parênteses, agora quando passou para lá ficou positivo. Beleza? Só que, pessoal, olha só. Esse 42 com esse 10 são multiplicados a 420. Então já corto 420 com esse 42 vezes 10. Certo? E esse 10 aqui ao quadrado corta com esse 10 ao quadrado. Então sobra 9 vezes 50, ou seja, 9 vezes 5, 45. E tem um zerinho ali. Ah, então 9 vezes 50, 450. É igual a massa. Tá vendo? Então a massa aqui, ó, em gramas, né? Porque eu coloquei a massa do alumínio em gramas. Então a massa aqui da água tem que sair em quê? Em gramas. Beleza? Então quem é a massa da água? 450. Ó, massa da água, 450 gramas. Beleza? Essa é a resposta aqui, ó. Que a questão pediu. Essa parte é calorimetria, quantidade de calor, né? Trocas de calor. Aqui, ó, letra B de Brasil, de bombeiro, né? 450 gramas. Beleza, pessoal? Então seguiremos. Vamos abrir aqui a última. Tem uma asinha aqui que é tranquilinha. Essa 7 aqui é tranquilinha, né, Luan? Isso. Vamos lá fazer ela. Vamos anotar as informações, ó. Se variar a temperatura, pessoal, eu utilizo calor sensível. Já estamos ficando craque nisso, né, Luan? Eita, já estamos ficando craque nisso. Ó, um objeto de massa M. Não sei a massa. Quem é a massa, Luan? Opa, não sei. Eu sei que ela é M. Provavelmente ele vai pedir para determinar, né? Recebe uma quantidade de calor. Quantidade de calor. 20 kJ. Pessoal, esse K é um prefixo que significa 10 ao cubo ou 1000. É a mesma coisa. Então, olha só, 20 K. K joules, ou seja, quilojoules. 20 mil, né? O K eu substituo por 1000. 1000 joules, ó. Então fica 20k joules, ou seja, 20 kJ, é a mesma coisa que 20 mil joules. Isso aqui nada mais é que o K. Tá? No lugar do K eu coloquei 1000. Beleza? E sofreu uma variação de temperatura. Sofre uma variação de temperatura. Qual o calor que a gente usa? Aqui. Sensível. Tá. Ele chamou de delta T. Delta T. Eu gosto de chamar de delta teta, que a variação de temperatura é a mesma coisa, para não confundir isso aqui com tempo, tá? Então, eu vou manter isso aqui, ó, delta teta, para não confundir com tempo. 25 graus Celsius. Sabe-se que o objeto tem um calor específico 2 joules por grama grau Celsius, ou seja, o calor específico também ele deu. Luan, eu acho que ele deu tudo, hein? Isso. Exatamente, ele deu todas as informações. Determine a massa do objeto, sabendo que não houve alteração de seu estado físico durante o processo. Se não houve alteração do estado físico, sabendo que não houve alteração do seu estado físico, se não houve alteração do seu estado físico, não tem calor latente, só sensível, tá? Por isso que a gente utiliza só o sensível, porque só vai ter aqui, ó, a variação de temperatura. Então, sabendo que não houve alteração do seu estado físico durante o processo e que toda a energia fornecida resultou em variação de temperatura, sem quaisquer perdas para o meio externo. E aí eu só vou jogar na fórmula, pessoal. Ó, calor sensível é massa.
calor específico vezes a variação de temperatura. Beleza? Então, o calor sensível eu tenho. A massa eu tenho. Não, a massa eu quero descobrir. O calor sensível eu tenho. O calor específico eu tenho. E a temperatura, a variação eu tenho. Eu quero descobrir a massa, tá? Isola o que você quer descobrir. Então, a massa vai ser igual a calor sensível, que estava lá do outro lado. E quem vai passar dividindo? Vamos analisar. Ó, a massa vai ser igual ao calor sensível. Quem vai passar dividindo é isso aqui, ó. Porque está multiplicando a massa. O Czinho vezes ΔT, ou seja, o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, a massa vai ser igual. Calor sensível, 20.000. Ó. Dividido por calor específico, 2. 2 joules por grama grau Celsius. E a variação de temperatura é 25. O que eu vou fazer aqui? Ó, vou fazer um negócio bom aqui, ó, pra gente enxergar. O 2, o 20 aqui, tá vendo 20? Eu vou dividir o 20 por 2. 20 por 2 dá 10. E vou repetir os zeros. 1, 2, 3. Sobrou 25, né? Porque eu dividi 20 por 2, deu 10, sobrou 25 lá embaixo. Só que você sabe que 100 dividido por 25 é 4. É 4, né? Então, ó, 100 dividido por 25 é 4. Depois você pega os zeros. 1, 2 que sobrou, né? Pronto. Ele quer essa massa em quê? Em gramas ou quilogramas? Não falou. Se ele não falou, é uma questão aberta, discursiva. Você pode deixar em gramas ou quilogramas. Então, você colocaria lá no seu cantinho, algum cantinho, né, Luan? Isso. Em algum cantinho, você colocaria a resposta. 2 pontos, massa igual a 400 gramas. Né? Que é igual a 0,4 quilograma, tá? Posso deixar assim, Luan? Claro que pode. Se você deixar só em quilogramas ou só em gramas, tá certo, porque ele não pede a unidade de medida. Pode ser qualquer uma delas, tudo bem? 1, 2, 3. Isso. Beleza, pessoal? Então é isso. Finalizo por aqui as resoluções. Espero que essas resoluções estejam ajudando muito vocês na preparação. Provavelmente todas essas questões aqui, todas que vocês estão assistindo, muitas delas vão estar na prova. Beleza? Então você que está aqui sentando, assistindo, se dedicando, você vai encontrar uma das questões da live, ou seja, uma de cada matéria. O que eu quero dizer? Que você que está sempre se dedicando, assistindo, vai ter facilidade com a prova, ou seja, provavelmente a prova todinha você vai conseguir reconhecer, porque eu estou indo de cabo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Cabo a rabo, varrendo a física. Eu estou pegando desde a capa até a contracapa do livro, ou seja, eu estou passando por toda a física. E quando chegar lá na frente, a gente vai passar de novo e vai passar de novo. Eu vou sempre voltar e voltar nas questões. Eu vou sempre repetir. Ou seja, a gente vai de cinemática até eletromagnetismo e depois vai voltar de cinemática de novo até eletromagnetismo. E vamos fazer aí várias e várias questões, beleza? Então, provavelmente, né, eu diria assim que você vai pegar a prova de física e vai conseguir fazer ela, porque as questões que eu estou colocando aqui, além de ser da prova, né, matérias que caem na prova, são questões parecidas, são assuntos que caem na prova, eu só coloco assuntos que caem na prova, não tem como ele pedir mais do que isso, né? A física, assim como todas as matérias, tem um final, então a gente consegue cercar, a gente consegue com questões trabalhar todo o edital, entendeu? Então o que pode acontecer é você, no mais, gabaritar, né?
Não tem outra coisa para acontecer, você que está se dedicando firme, todos os dias acompanhando a live. Beleza, pessoal? Tem um saldo, um resultado final para quem se dedica, né? Com rigor, que é o resultado, o bom resultado, né? A gente planta e colhe aquilo que a gente vem fazendo. Beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, manda mensagem. Espero que essas resoluções tenham ajudado você. E era isso.